A juiz esclarece. Vamos abordar nesta sessão como exercer o direito que cada um dos cônjuges tem a receber o contributo do outro cônjuge para os encargos da vida doméstica, quando esse dever não seja voluntariamente cumprido. Já vimos que no âmbito do dever de assistência existem dois deveres fundamentais, que é o dever de prestar alimentos e de contribuir para os encargos da vida doméstica. Enquanto os dois cônjuges vivem juntos, enquanto se mantém a harmonia conjugal, o dever de prestar alimentos confunde-se, de certa forma, integra-se no âmbito do dever de contribuir para os encargos da vida doméstica, inclui, obviamente, sustento, habitação, vestuário, a saúde, enfim, tudo o que é necessário para assegurar as rotinas do agregado familiar em condições de salubridade, conforto, assegurando os deveres primários que são necessários, enfim, para assegurar a mínima dignidade de cada um e dos casais, em particular neste caso, porque é de casais que estamos a falar. Relativamente a esse dever de assistência, o dever de prestar alimentos que se integra no âmbito do mesmo, como já disse na anterior sessão, apenas irá ganhar autonomia quando os cônjuges se separarem de facto. Portanto, sem estar dissolvido o casamento, se verificar uma separação de facto ou ainda uma separação judicial de pessoas e bens. Nesse caso, o cônjuge carenciado poderá exigir alimentos do outro cônjuge, verificados, obviamente, os respectivos pressupostos que já enunciei numa anterior sessão. Portanto, já vimos que, neste caso, só situações de carência é que poderão justificar o pagamento de alimentos. É necessário verificar a efetiva necessidade do cônjuge que pede alimentos e as capacidades do outro. Enfim, já analisamos isso numa sessão anterior. O que eu queria aqui focar é a situação de, na vigência do casamento, um dos cônjuges não contribuir para os encargos da vida doméstica. Como é que pode reagir o outro? Poderá, se essa violação desse dever for muito grave e comprometa em absoluta a vida em comum, poderá até constituir fundamento de divórcio. Mas vai dar-se o caso de, logo no início do casamento, um dos cônjuges verifica que o outro não contribui, mas quer manter o casamento e, portanto, pretende fazer uso dos meios que a lei lhe concede para o efeito. Já vimos que esse dever de contribuir para os encargos pode ter uma vertente pecuniária ou não. Portanto, um dos cônjuges isto tem de ser acordado entre os cônjuges. Que funções é que vão competir a cada um na economia da vida doméstica? E então vai dar-se o caso de os cônjuges acordarem que um deles fica em casa, a cuidar dos filhos e da casa, e que o outro vai trabalhar. E oferir rendimentos. Portanto, vai trabalhar fora de casa, o outro fica a trabalhar dentro de casa. Acontece que esse cônjuge que vai trabalhar fora de casa chega a determinada altura e deixa de dar o seu contributo financeiro. E o que está em casa, a trabalhar para casa, para os filhos, vê-se repentinamente sem qualquer dinheiro que lhe permita, se quiser, ir tomar um café, ou deixa de ter qualquer meio económico para adquirir uma peça de roupa para os filhos, para comprar uma peça de roupa para si, para desenvolver atividades lúdicas fora de casa e, portanto, vê que a sua liberdade também coartada, porque a liberdade no âmbito do casamento também tem de ser preservada e pode ser manipulada por via económica e, portanto, como poderá esse cônjuge reagir? Existe uma ação para essas situações em que é apresentada uma petição na família menor, na justiça família menor, em que o cônjuge alega que o outro alega, portanto, o acordo que tem de repartição
da contribuição de cada um nos encargos domésticos. Neste caso, irá alegar que ficou acordado entre os cônjuges que o demandante se dedicaria à vida do lar, enquanto o outro cônjuge iria oferecer rendimentos fora de casa, e alegar que, a partir de determinado momento, o outro cônjuge que oferece rendimentos fora de casa deixou de dar o seu contributo monetário para os encargos da vida familiar. E isso, obviamente, se um dos cônjuges fica em casa, esses encargos também deverão considerar aquela parcela de rendimentos para aquele cônjuge que ficou em casa, cuidar dos filhos da casa, também fazer face às suas necessidades pessoais. Portanto, o cônjuge que se vê privado do contributo do outro cônjuge alega isso tudo, o acordo que foi celebrado entre os cônjuges, repartição dos encargos da vida doméstica, o dano resultante da não contribuição do outro cônjuge, indicará logo a entidade patronal ou o meio através do qual o outro cônjuge oferece rendimentos e pedirá ao juiz que seja diretamente retirada dessa fonte de rendimentos o contributo que ficou ajustado entre os cônjuges, ou, no caso, se não se provar o concreto acordo que foi celebrado entre os cônjuges, aquele contributo que o juiz entender que é equitativo, tendo em conta as possibilidades de cada um. Se o juiz recebe essa petição inicial, marcará logo uma conferência na qual ambos os cônjuges são obrigados a comparecer e na qual, se não houver acordo, será logo apresentada a contestação pelo outro cônjuge. Se for caso disso, é produzida a prova e logo de seguida o juiz decide e, verificando que, de facto, um dos cônjuges não está a contribuir e oferece rendimentos, irá ordenar que se proceda desde logo ao desconto no vencimento deste. Tenho a referir que na minha prática profissional nunca me deparei com esta ação, portanto é uma ação que ou não é conhecida ou não é, enfim, os cônjuges têm algum receio em lançar a mão dela, contudo, o que se verifica é que constitui várias vezes fundamento de divórcio o desinvestimento de um dos cônjuges em relação à vida familiar e doméstica e, se calhar, para não chegar a esse ponto em que é necessário propor uma ação de divórcio, se logo no princípio, quando se verifica violação desse dever de contribuir para os encargos domésticos, mais cônjuges lançassem mão dessa ação, talvez não fosse necessário, mais tarde, recorrer à ação de divórcio para pôr termo a um casamento em que, ao longo de anos, só houve participação de um, enquanto o outro não contribuiu em nada para a vida familiar. E com isto termino. Bem-aja pela atenção.